Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Fábio Blanco por aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre por que todos nós devemos buscar ser mais inteligentes. Por que nós devemos ter a inteligência como um objetivo da nossa vida. Isso é interessante porque quando as pessoas me perguntam, professor, o que o senhor faz? Eu costumo dizer, olha, um dos trabalhos que eu mais me orgulho e que mais gosto de fazer é o trabalho de formação da inteligência dos meus alunos. Só que eu sei que quando eu falo isso, isso causa uma certa estranheza nas pessoas, porque para elas a inteligência sempre está ligada a algo muito mais parecido com um adjetivo, com um elogio até. Ah, aquela pessoa é muito inteligente. Aquela pessoa, ela sempre foi inteligente. Eu conheço ela desde sempre foi muito inteligente. Então, as pessoas têm a inteligência quase como um estado, né? Como algo que constitui a pessoa. Então é muito difícil para elas entender que alguém faça da outra pessoa inteligente. Porque ou a pessoa é ou não é inteligente na cabeça do pessoal por aí. Parece até que algumas pessoas nascem inteligentes. Então é algo que a pessoa se constitui e não tem como outra, como eu, como professor, fazer com que ela fique inteligente. Que pretensão é essa? Até porque também, assim, se a pessoa se diz inteligente, ou querer ser inteligente, perceba como isso parece ser meio arrogante. Se você chegar assim para alguém e falar assim, olha, eu estou buscando ser cada vez mais inteligente, eu acho que eu estou conseguindo. Pô, a pessoa fala, nossa, como você é arrogante, como assim querer ser inteligente, achar que é inteligente? Porque a inteligência parece um status, né? É o estado da pessoa. Só que a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, que eu acho muito importante para compreender até o que eu estou fazendo com os meus alunos, é o seguinte: inteligência não é um estado. A pessoa não é inteligente. A inteligência, ela é uma capacidade. Capacidade. Você tem a capacidade de usar a sua inteligência para algo positivo. Então, assim, quando a gente fala de capacidade, a gente está falando, inclusive, de algo que pode ser desenvolvido, né? Porque capacidade é uma coisa que se você adquire com o tempo, com o uso. Por isso que eu gosto muito de fazer a relação da inteligência com uma ferramenta. Inteligência é ferramenta, é algo que eu tenho, que eu posso ter. Na verdade, todo mundo tem, de alguma maneira, mas é algo que eu vou usar para mim. Só para a gente entender o que é inteligência, se nós olharmos etimologicamente, nós vamos ver que inteligência vem do latim intelligere. Intelligere significa nada mais, nada menos que inteligir. O que é inteligir? Inteligir é interpretar, é compreender. Se você fala assim, esse texto aí é inteligível, ou seja, é um texto compreensível, é um texto que você consegue entender. Então, inteligência vem dessa capacidade de compreender, de interpretar as coisas. Então a gente pode dizer o seguinte, que uma pessoa inteligente é aquela pessoa capaz de inteligir a realidade, ou seja, uma pessoa capaz de ler a realidade e interpretar, entender, compreender a realidade. Por isso a gente pode entender que, e dizer que, uma pessoa inteligente, ou uma pessoa que faz bom uso da sua inteligência, é uma pessoa que consegue ler, entender a realidade, ou seja, uma pessoa que consegue entender ela mesma, entender as circunstâncias dela, entender o mundo que ela vive. Então, todo esforço que a pessoa faz para ficar mais inteligente não deveria ter nada a ver com status, com posição, com parecer ser algo, né? Como se assim, eu quero ser inteligente, quero me mostrar inteligente. Não, inteligência é uma coisa útil, utilitária. Eu quero saber, a gente deveria falar assim, eu quero aprender a usar a minha inteligência. A inteligência que todos nós temos por natureza, todos nós somos inteligentes por natureza, tá? Olha o preconceito vindo aí de novo, a pessoa pensa assim, como assim, algumas pessoas são inteligentes ou não? Não, todo mundo tem inteligência porque todo mundo tem a capacidade de inteligir, todo mundo tem a capacidade de ler e entender a realidade. A questão é que uns usam bem isso, outros usam mal, outros usam mais ou menos, mas todos têm a capacidade. Então todo mundo deveria pensar assim, o meu esforço tem de ser
para aprender a usar a minha inteligência para entender as coisas. Eu quero ser uma pessoa que sabe usar a inteligência de uma maneira cada vez melhor, que me faça, que me propicie entender melhor as coisas. Então não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com parecer, tem a ver com algo útil, com fazer algo, com se tornar capaz de algo. Então a gente pode dizer o seguinte, que ser capaz de usar bem a inteligência tem a ver, inclusive, com sobrevivência, né? Por que sobrevivência? Porque só uma pessoa que sabe usar bem a sua inteligência, ela vai saber lidar com o mundo à volta dela, porque ela vai entender esse mundo à volta dela. Então tem a ver com se posicionar melhor na realidade, a partir da compreensão dessa realidade. Então não tenha nenhuma dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que, assim, se esforçar para ficar mais inteligente é algo que todo mundo deveria buscar, não é algo assim para algumas pessoas, só para os alunos do Fábio, só para os alunos do outro professor, só para quem estuda, não. Se tornar mais inteligente é algo que deveria passar por todo mundo deveria querer isso. Lembrando que a inteligência é simplesmente uma ferramenta. Uma ferramenta que nós usamos para obter um resultado. Qual é o resultado que nós buscamos? Isso sim é a nossa busca. Nós buscamos o entendimento das coisas. Então, ninguém deve buscar inteligência por si mesmo. Isso não tem sentido. Primeiro, porque nós já temos. E segundo, que mesmo vamos dizer assim, o seu desenvolvimento, o seu fortalecimento não deve ser o nosso objetivo. Seria a mesma coisa que nós fomos capinar um jardim, um matagal, e qual é o objetivo? Não é tornar a pá cada vez mais afiada para o trabalho. Não, eu deixo a pá cada vez mais afiada para que o corte do mato seja mais fácil e melhor, mais efetivo. A mesma coisa a inteligência. Eu não posso querer que a minha inteligência seja mais forte só para eu me mostrar, né? Seria a mesma coisa que mostrar um instrumento por si mesmo. Não, eu quero que a minha inteligência seja assim, cada vez mais afiada, cada vez mais ajustada, cada vez mais forte, mas porque eu tenho um objetivo. E o meu objetivo é entender as coisas. Meu objetivo é conseguir fazer com que as minhas circunstâncias, aquilo que eu vivo, aquilo que me cerca, aquilo que faz parte da minha realidade, possa ser melhor compreendido por mim. É isso que nós devemos buscar. Então veja aqui, nós estamos aqui falando de um trabalho que é um trabalho, primeiro, é um trabalho gradativo, óbvio, porque se nós estamos falando de um trabalho de capacitação, toda capacitação vem com esforço e aos poucos, e além de tudo é um trabalho contínuo. Então a gente chega à conclusão que tornar-se inteligente não é uma escolha nossa, é uma necessidade nossa. Nós precisamos nos tornar inteligentes para viver melhor. Se nós precisamos da inteligência, ou afiar a inteligência, melhorar a inteligência para nos tornarmos melhores e vivermos melhores, nós estamos dizendo o seguinte, que afiar a inteligência, fortalecer a inteligência se torna uma obrigação ética de todo mundo. Então, quando eu ensino, ou eu ajudo as pessoas a ficarem mais inteligentes, ou eu me proponho a fazer isso, eu estou ajudando as pessoas, ou pretendo ajudar as pessoas a cumprirem uma obrigação ética. O que eu estou dizendo para os meus alunos é o seguinte, olha, vocês têm obrigação de ficar mais inteligentes, vocês têm que querer ficar mais inteligentes. Vocês têm de buscar afiar esse instrumento que vocês têm, fortalecer a inteligência de vocês. Não são pessoas que querem entender melhor as coisas, que querem opinar, que querem falar, que querem dizer, querem escrever, não são? Então vocês têm a obrigação de, para entender melhor as coisas, fortalecer a inteligência de vocês. Então, o que eu faço? Eu, no trabalho que eu ofereço para os meus alunos, eu busco trazer elementos e reflexões que façam com que essa inteligência se expanda, com que essa inteligência se fortaleça. É isso que a gente busca. Porque uma pessoa que não busca esse fortalecimento da inteligência, ela está abrindo mão simplesmente da plenitude da sua vida. Ela está aceitando ser levada pela circunstância porque ela está aceitando não compreender as coisas. Está entendendo isso? Então, exatamente isso é o que nós não queremos na nossa vida.
Então, é por isso que nós buscamos ser mais inteligentes. Lembrando que, na minha perspectiva, não existe a pessoa ser mais inteligente, existe a pessoa ser mais capaz de usar melhor a sua inteligência, de fazer a sua inteligência mais útil para a compreensão das coisas. Afinal, todos nós somos em algum grau inteligentes. A diferença é que alguns usam muito bem esse instrumento que todos nós temos e outros simplesmente ignoram esse instrumento. Essa é a diferença. Espero que vocês estejam no primeiro time, aqueles que queiram afiar essa ferramenta que todos nós temos para entender melhor a realidade. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.